pensamos em violência contra a mulher, normalmente pensamos em algo muito visível. Agressões físicas, ofensas explícitas, situações claras de desrespeito. E de fato, essas violências existem e precisam ser combatidas. Mas existe um tipo de violação muito mais silenciosa e que muitas vezes passa despercebida. São as violações que acontecem dentro da formação psicológica e emocional de uma mulher. Violações que acontecem quando, desde muito cedo, uma mulher começa a aprender quem ela deveria ser para ser aceita. Aprende que precisa agradar, aprende que precisa suportar mais, aprende que precisa dar conta de tudo. E muitas vezes aprende também a silenciar partes importantes de si mesma. Essas experiências vão formando algo muito poderoso dentro de qualquer ser humano: as crenças. Crenças são interpretações que fazemos sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre o mundo. E o mais interessante é que a neurociência mostra que o nosso cérebro não reage diretamente aos fatos da vida. Ele reage à interpretação que fazemos desses fatos. Ou seja, duas pessoas podem viver experiências parecidas, mas o impacto emocional pode ser completamente diferente, dependendo das crenças que foram formadas. Com o tempo, essas crenças começam a moldar a maneira como uma mulher se vê. Se ela aprendeu que precisa ser perfeita para ser amada, qualquer erro pode gerar culpa. Se aprendeu que precisa ser forte o tempo todo, pode sentir vergonha da própria fragilidade. Se aprendeu que precisa cuidar de todos antes de cuidar de si, pode carregar um peso enorme de responsabilidade emocional. E aqui entra algo muito importante do ponto de vista da neurociência. O cérebro humano funciona criando padrões de pensamento e emoção. Quando um determinado tipo de pensamento se repete muitas vezes, por exemplo, eu não sou o suficiente ou eu preciso dar conta de tudo, esse pensamento vai criando caminhos neurais cada vez mais fortes. Com o tempo, aquilo deixa de parecer apenas um pensamento. Começa a aparecer uma verdade sobre quem a pessoa é. É assim que muitas crenças acabam moldando silenciosamente a identidade de uma mulher. E é por isso que, em muitos casos, algumas das maiores limitações na vida de uma mulher não vêm apenas do mundo externo. Elas vêm das histórias internas que foram sendo construídas ao longo da vida. Histórias sobre valor, sobre amor, sobre merecimento, sobre quem ela acredita que pode ou não pode ser. Por isso, talvez o Dia da Mulher não precise ser apenas um dia de homenagens. Pode ser também um dia de consciência. Um dia para perguntar: quais crenças sobre ser mulher foram construídas dentro de mim? Quais delas nasceram de experiências de crescimento e quais nasceram de pequenas violações que fui aceitando ao longo da vida? Porque quando uma mulher começa a questionar as suas crenças, algo muito importante acontece. Ela começa a recuperar o governo sobre a própria vida emocional. E quando isso acontece, o que muda não é apenas o que ela sente, muda também a forma como ela se vê. E talvez uma das formas mais profundas de celebrar o Dia da Mulher seja exatamente essa: ajudar cada mulher a se tornar mais consciente de quem ela é e mais livre para reconstruir sua própria identidade. Porque nenhuma mulher deveria viver aprisionada em crenças que nasceram da dor. Toda mulher merece a chance de se tornar quem realmente pode ser. Talvez uma das maiores libertações que uma mulher pode viver na vida seja essa: perceber que muitas das limitações que ela carrega
não são a sua verdadeira identidade, mas histórias que foram sendo construídas ao longo da vida. Histórias feitas de experiências, de expectativas, de dores e muitas vezes de pequenas violações emocionais que foram sendo silenciosamente aceitas. Com o tempo, essas experiências acabam criando aquilo que eu gosto de chamar de fantasmas do feminino. Fantasmas que aparecem dentro da mente e do coração de muitas mulheres. O fantasma da solidão, que é o medo profundo de não ser mais escolhida. O fantasma da mulher difícil, quando ela para de agradar e começa a ser vista como um problema. O fantasma da mãe insuficiente, a culpa silenciosa de nunca sentir que fez o suficiente. O fantasma da dependência emocional, quando amar começa a parecer mais uma necessidade do que uma escolha. E também um fantasma muito comum em muitas mulheres, o fantasma de acreditar que já é tarde demais para recomeçar. Esses fantasmas não são apenas emoções passageiras. Eles são construções internas que muitas vezes acabam moldando a forma como uma mulher se vê e como ela vive a própria vida. Por isso, nos próximos vídeos aqui do canal, eu vou começar uma série chamada Os Fantasmas do Feminino. Uma série de reflexões para ajudar mulheres a reconhecer esses padrões invisíveis e, principalmente, desenvolver consciência para não viver governada por eles. No primeiro episódio, nós vamos falar sobre um medo muito profundo que muitas mulheres carregam: o medo da solidão. Mas não apenas da solidão em si, e sim o medo de não ser mais escolhida. Então, se esse tema faz sentido para você, acompanhe os próximos vídeos, porque talvez reconhecer esses fantasmas seja o primeiro passo para não ser mais governada por eles.